alguma coisa. Bom, não sei o que houve que ele fechou. Ele fechou. Sumiu, mas já voltou. Estamos aí. Uma outra. Uma outra estratégia é usar as médias 3 de 8, né? 3 de exponencial e 8 simples, está aqui. Então você vê que ele deu uma compra aqui embaixo, mas aqui também precisou de um tempinho para também um rastreador. Você vê que o Williams funciona como complemento, funciona muito bem com um rastreador. Então aqui ele deu uma compra aqui, um padrão de desenvolvimento, ele já tinha dado uma compra aqui, sinaliza uma reversão altista e ele dá uma confirmação um pouco mais conservadora. Na venda, a mesma coisa, ele tinha dado uma venda aqui atrás, né? O próprio gráfico não sinalizou venda e a venda se deu aqui com o cruzamento das médias. Foi um momento aqui não tão bom, né? Ele derivou um pouquinho, mas acabou revertendo e veio para baixo com força. Da mesma forma aqui, ele já vinha sinalizando uma queda que não aconteceu, quer dizer, aconteceu de uma forma bem suave, voltou a subir depois que o estocástico estava, depois que o Williams estava lá embaixo, aqui ele resolveu dar uma venda. Se você tivesse entrado aqui nesse primeiro momento, poderia ter sido ter tido algum sucesso, mas aqui foi bem difícil esse momento aqui, né? Eu vou gravar esse template para a gente passear em alguns outros papéis. Vou botar aqui WMM e aqui a gente pode entrar em outros papéis. Vamos pegar aqui, por exemplo, não sei, vou pegar aqui o OGX, por exemplo. O OGX não queria mexer não, que ele está todo... Vou pegar aqui o mini índice, pronto. Então aqui da mesma forma, deixa eu traçar aqui os menos 20. Esse indicador é muito fácil de usar, mas como eu disse, o ponto fundamental é que ele seja utilizado como coadjuvante, né? Ele seja utilizado com mais um indicador. Aí sim ele funciona bem. Então olha só, ele deu uma venda aqui quando ele veio para baixo. E aqui ele ainda não tinha sinalizado uma venda. Como o estocástico lento, ele tenta se antecipar o movimento gráfico. Então ele deu uma venda aqui. Pelo Williams deu uma venda aqui. E a venda conservadora se deu através das médias móveis. E agora eu vou aqui aproveitar, vou incluir justamente o MACD, o histograma do MACD. Então olha só, aí aqui a gente montou um templatezinho que pode ser bastante interessante, porque médias móveis, na verdade eu tenho duas médias, eu tenho dois indicadores da mesma família, ou seja, eu tenho um oscilador e dois rastreadores, eu tenho um momento e dois rastreadores que funcionam, os rastreadores funcionam com tendência. Então olha só, ele sinalizou uma venda aqui um pouquinho melhor nesse segundo candle aqui, ou seja, confirmando o estocástico. O estocástico ele deu, olha só, nesse ponto aqui, o Williams deu uma compra aqui, demorou um pouquinho para as médias confirmar essa compra. E olha só como é que o MACD demorou para dar essa compra.
Então, na verdade, você tem, botando um MACD, botando essas médias móveis, você acaba freando um pouquinho o, a ansiedade, digamos assim, do Williams. Eu queria ver se eu consigo botar aqui. Tem gente, por exemplo, que usa um cruzamento de Williams com a IFR. Cadê o IFR? Tá aqui. Vamos ver se eu consigo, se ele aceita. Ele não aceita no mesmo aqui. Existem alguns programas que deixam eu traçar ele um dentro do outro. Bom, de qualquer maneira aqui também fica menos 30 mais 70, né? Ou seja, de 30 a 70, 30 seria aqui ele tem em branco, estaria sobrevendido, 70 sobrecomprado. Aqui também o interessante, na verdade, que aqui a gente não consegue fazer, seria o cruzamento dessas médias, como se fossem médias móveis cruzando. Então aqui eu vou tirar porque não dá para fazer. Mas se você tiver um gráfico que você consegue fazer, você faz o cruzamento do Williams com o estocástico, que ele funciona bem também. Mas sempre o interessante, mesmo que você tenha essa média, você tenha o Williams e o estocástico, ou o Williams e o índice de força relativa, é sempre interessante você contrabalançar com um oscilador, rastreador e oscilador, né? Ele funciona muito como oscilador, se traça um rastreador junto. Na verdade, ele não é muito parecido com o CCI, não. Eu sou fã do CCI, porque na verdade, inclusive tem uma turma. Foi bom você ter falado isso, que parece com o CCI, porque tem uma turma que joga aqui justamente um intermediário que é o menos 50. Então esse menos 50, eles põem esse menos 50 como sendo o filtro, né? O filtro que seria, por exemplo, de um rastreador. Ou seja, rompendo 50 para cima seria uma compra e rompendo 50 para baixo seria uma venda. Vamos ver se funciona aqui no mini índice. Olha só, ele deu, o Williams deu uma compra precoce, deu uma compra ainda nesse candle de baixo aqui. Desculpa, nesse candle estava subindo, aí deu uma batida para baixo depois que ele subiu. Beleza, aqui ficou meio de lado, deu uma comprinha, ficou meio de lado. E olha só, a compra conservadora, digamos assim, se dará quando ele romper os 50 para cima, que é um pouquinho antes do cruzamento das médias móveis. Vamos botar agora aqui também o histograma do MACD para a gente comparar. Olha só, o histograma do MACD está longe de dar uma compra. E aqui apesar do sufoco desse candle para baixo, ele deu uma compra conservadora. E as médias móveis deram uma compra, não nesse aqui, porque esse aqui foi o cruzamento, mas no próximo, e aí foi tranquilo. No caso de uma venda, ele começou a dar uma venda lá em cima. A média deu uma venda, na verdade, nesse candle de alta aqui. E um candle antes, justamente nesse candle que rompeu a média de 8 períodos, foi o rompimento dos 50. Então, como eu disse, esse 50 é muito utilizado como como se fosse o zero do CCI. E aqui você vê que tem uma compra falsa, o mercado lateralizando, acaba que não foi interessante, apesar de ele ter dado uma compra, as médias não confirmaram,
O MACD não estava dando compra. O MACD foi dar uma compra só quando ele efetivamente já ficou sobrecomprado aqui. Aí ele subiu um pouquinho e veio para baixo. Deixa eu botar aqui num gráfico de 60 minutos. Deixa eu ver se ele aceita sem perder os estudos. Não. Então, de qualquer maneira, eu vou buscar aquele template. Vou fazer um outro template agora, onde eu vou pegar e vou jogar aqui onde eu vou jogar aqui o histograma do MACD. Pronto, deixa eu gravar aqui para a gente não ter que ficar. Vou botar aqui WMM e MACD, pronto. Olha só, no gráfico de 60 minutos do futuro, olha só essa bela compra que deu aqui. Fez um Harami, pela própria teoria de Dolphin, rompeu essa resistência aqui e deu uma compra. Nesse caso aqui, deixa eu jogar aqui a linha de 50. Menos 50, né? Olha só, menos 50, ele deu uma compra nesse candle aqui. MACD deu uma compra neste candle seguinte, junto com as médias móveis. Foi lá em cima, foi lá em cima. Deixa eu botar aqui os menos 20, botar logo uma vez tudo. Menos 80, pronto. Aqui menos 20. Menos 80. Então, olha só, ele começou a sinalizar uma venda, né, divergência de topo. Olha aqui, divergência de topo. Sinalizou uma venda em termos gráficos fraca. As médias móveis não deram venda. O próprio MACD não deu venda. Ela deu venda sozinha, então não entra. Aqui acabou dando uma venda que foi uma perda pequena. Aqui já tinha dado venda. Olha só, o MACD, que é mais tardio, né? Acabou não dando essa venda. E aí quando ele veio para baixo, quando cruzou realmente nesse maruboso aqui, ele já tinha cruzado um candle antes, fez algo parecido com o Harami, um padrão de envolvimento, enfim. Ele veio, cruzou os 50 períodos, e aí a média que foi cruzada na sequência e o MACD junto com as médias cruzaram juntas. Então, resumindo, seu arrastar ele entra uma... Então, pera aí, agora que eu li aqui que você me disse. Então, vocês conhecem melhor do que eu. Pera aí. Vamos pegar em vermelho aqui, pronto. Vai. Óbvio que eu fiz alguma besteira, né? Vou tentar outra vez aqui. Estudo já foi criado, danou-se. Que eu não sei para onde é que ele foi. Ah, tá aqui. O negócio que ele não vai, eles não têm a mesma linguagem. Na verdade, a ideia é fazer com que eles estejam junto cruzando, eles não cruzam. É, uma pena. Eles não conseguem se enxergar. Bom, mas de qualquer maneira, vocês pegaram um estudo, vocês pegaram a ideia do Williams, né? Ele é Williams R.
Antes que alguém solte uma piadinha, não é o Williams Ramo, tá? É o Williams percentual R, não tem nada a ver com o nosso amigo Williams Ramos. Apesar que eu tenho certeza que o Williams é tão ou mais competente para montar esse tipo de coisa. Mas de qualquer maneira, o Williams ele passa a ser um indicador. Eu considero ele muito mais um indicador secundário, um indicador auxiliar, tá certo? E entre o Williams percentual R e o estocástico, eu particularmente gosto muito de estocástico, mas o intuito aqui é fazer com que vocês conheçam os vários indicadores e escolham. Tem muita gente que tem um template parecido com esse, ou seja, onde você tem o Williams trabalhando com pelo menos um outro indicador e muitas vezes um rastreador que segue tendência. Já que ele é precoce, ele precisa de um pouquinho mais lento para contrabalançar. Então aqui o MACD é um rastreador, segue uma tendência, segue um rastro, e as médias móveis também é um tipo de rastreador, também é mais lenta em relação ao Williams, tá certo? Então eu sempre sugiro que vocês pesquisem, olhem, que o interessante é vocês começarem a montar a estratégia de vocês, montar dentro da personalidade de cada um, montar os templates que melhor convém. Eu sou muito contra você botar 5, 7, como às vezes eu vejo 5, 7 corredores aqui assim, com um monte de indicador, e o próprio gráfico tem o mesmo peso que os vários indicadores. Não pode acontecer isso. O gráfico é o que comanda. Você tem que analisar e entender o gráfico. Todos os outros indicadores derivam do preço do gráfico. Então, analise o gráfico e tenham nos indicadores um apoio. O nome já diz, eles indicam alguma coisa, coisa que você já está vendo, e eles te dão um conforto psicológico em cima do que você já está vendo, ou algo que ainda vai acontecer, como um estocástico, como o próprio Williams, que ele tenta se antecipar a um movimento que você ainda não está vendo. O problema de se antecipar, muitas vezes, é que ele pode se antecipar, no caso aqui, por exemplo, típico. Ele entrou dando uma venda aqui, foi uma venda medíocre, e ele já voltou outra vez para o campo de sobrecomprado, você está vendido aqui e teve prejuízo. Então é sempre interessante você ter esse indicador um pouco mais rápido, que tenta se antecipar ao movimento gráfico, mas é fundamental que você utilize um indicador um pouco mais lento para te dar a confirmação não só do Williams, por exemplo, como também do próprio gráfico. O pessoal já está trabalhando no CCI. Eu vou amanhã conversar com o nosso Williams, né? Não esse Williams percentual R, mas o nosso Williams, trocar ideia com ele em relação a esse indicador, enfim, aos outros. O pessoal está trabalhando nisso, tá certo? Eles não estão parados não, eles já têm batido muita bola, os caras são muito fera nesse negócio e eles estão fazendo várias coisas aí interessantes no gráfico. Então vem coisa boa por aí, tá certo? Então eu queria agradecer a participação de todos e usem, estudem, testem, acima de tudo, que eu acho que vocês só têm a ganhar, tá certo? Obrigado a todos, boa noite e até amanhã.